E agora eu gostaria de chamar o nosso próximo palestrante, que dará a palestra sobre rastreio de câncer de mama e próstata, é o Dr. Daniel Pinheiro Calou de Nascimento. Ele tem graduação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas em Campina Grande, na Paraíba, Unifacis, em 2018, médico da Estratégia de Saúde da Família pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, Paraíba, e médico plantonista da Unidade de Pronto Atendimento de Campina Grande, preceptor do estágio supervisionado da disciplina de Saúde Coletiva 3 do curso de Medicina, preceptor do estágio supervisionado do internato de Clínica Médica do curso de Medicina da Unifacisa e preceptor do internato de Saúde Comunitária da Universidade Federal de Campina Grande e pós-graduado em docência de ensino superior. Seja bem-vindo, doutor, e pode dar início à sua palestra. Olá, pessoal, boa noite. Queria agradecer a Aliasc, primeiramente, pelo convite, né? É uma oportunidade de estar compartilhando um pouco coisa que eu sei sobre rastreio, como é a prática clínica na atenção primária, né? Essa atenção primária, esse SUS que a gente conhece, que a gente estuda todos os dias, que a gente utiliza todos os dias e que a gente trava batalhas para que realmente funcione como deve ser, né? Peguei o finalzinho da palestra do colega, de Newton, e realmente a gente precisa, cada dia, se adequar às novas propostas do SUS, às novas propostas de acolhimento, de educação em saúde, para que a gente possa realmente fazer um rastreio, uma prevenção a essas doenças crônicas, seja elas neoplásicas ou não, de forma mais eficaz. Vou tentar apresentar aqui para vocês. Certo, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse rastreio de câncer de mama e de próstata, como ele acontece na atenção primária e quais são as diretrizes, quais são as orientações que as principais sociedades recomendam, né? Vamos começar falando um tema um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais longo, que é sobre o câncer de mama. O câncer de mama, falando da epidemiologia, ele é um tumor maligno feminino que ele é mais comum. Então, das neoplasias que acometem as mulheres, o sítio primário, a mama, é o principal acometimento, o principal tumor feminino mundialmente, certo? Nos Estados Unidos, ele ocupa a segunda posição como causa de morte por câncer, né? Nós temos já dados brasileiros do INCA, Instituto Nacional do Câncer, super atualizados esse ano, com estimativa de casos de 66.280 por ano, casos novos, e um número de mortes também bastante elevado, considerando essa totalidade, né? A gente precisa lembrar que esse rastreio ele deve acontecer principalmente para mulheres, mas quando acomete homens, os parentes de primeiro grau acabam tendo um risco maior de desenvolver essa doença. Tanto é que o INCA ele traz também essas informações sobre o número de mortes. Então, 17.763, onde 17.572 são mulheres e 189 homens que morreram por câncer de mama também, que é uma população que, em menor número, é acometida, né? E ele é responsável também de 20% a 25% das neoplasias malignas da mulher no Brasil. Então, está mais do que provado, estatisticamente, epidemiologicamente, que a gente precisa investir nesse rastreio. Como é que a gente investe? Primeiramente, com a educação em saúde, e capacitação dos profissionais de saúde para estarem na porta de entrada do SUS ou de qualquer sistema de saúde, para que a gente faça esse rastreio mais eficaz, né? E aí, conhecendo os fatores de risco, a gente pode intervir precocemente
no futuro para que a gente possa evitar o câncer de mama, certo? Então, essa revisãozinha aqui do Up to Date, ele vai falar os principais fatores de risco que estão associados ao câncer de mama, onde nessa coluna tem todos os fatores de risco relacionados, né? Primeiro deles, mutação genética, muito associada ao gene BRCA1 e 2, né? Tem alto risco, né? Parentes de primeiro grau, mãe, irmã, pai ou irmão, né? Também considerado como alto risco. A idade, mais na frente vocês vão ver um comparativo entre as idades, e a gente vai ver que o risco, ele aumenta com o passar dos anos. Então, abaixo dos 30, 40 anos, tem um baixo risco, porque se descoberto antes, existem outras patologias que são mais prevalentes nas mulheres de idade mais jovem, né? Então, o fator de risco, o risco de desenvolver câncer de mama, está mais na idade mais avançada, certo? Outro fator de risco é em relação à menarca. Quanto mais demorada a menarca, menor o risco de desenvolver câncer de mama, né? Quanto mais cedo a menarca, maior esse risco. Por quê? O principal câncer de mama, ele tem receptores de estrogênio, e eles sofrem ação desse estrogênio. Então, quanto mais tarde, menor essa ação do estrogênio. Quanto mais cedo a menarca, por exemplo, aqui está o ponto de corte de 12 anos, antes dos 12 anos, aumenta esse risco, porque eu estou aumentando o período fértil da mulher. E aumentando esse período fértil, eu aumento essa exposição ao estrogênio, certo? Em relação ao primeiro parto, que a gente chama de nuliparidade. Então, os pacientes, as mulheres que não pariram ainda, que não engravidaram, ela tem baixo risco, comparado com as mulheres que, acima dos 30 anos de idade, têm o seu primeiro filho. Em relação à menopausa, mesma coisa da menarca. Quanto mais cedo a menopausa, maior o risco de ter, aliás, menor o risco de ter câncer de mama. Quanto mais tarde a menopausa, maior o risco de ter câncer de mama, justamente por conta da expressão ao estrogênio, certo? Em relação aos métodos contraceptivos e de reposição hormonal, eu estou dando estrogênio para paciente. Eu acabei de falar que o principal câncer de mama é responsivo a estrogênio. Então, se teve passado de uso de hormônio ou está em uso atualmente, esse risco ele vai ser aumentado. Do mesmo jeito com a terapia de reposição hormonal. Os estudos mais recentes, eles têm demonstrado associação com o álcool também. Então, alto teor alcoólico, paciente etilista crônico, também tem um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Em relação à mamografia, quanto maior a densidade mamária na mamografia, maior também esse risco de desenvolver câncer de mama, né? História de câncer de mama anterior e história de biópsia que veio atipia, hiperplasia atípica, também são fatores de risco para o câncer de mama, né? Então, na primeira consulta de todas as mulheres, a gente precisa fazer uma anamnese muito bem minuciosa, para justamente ver onde é que a gente pode interferir nesses fatores de risco, associado ao exame físico, com base nas diretrizes, né? Em relação aos fatores de risco, a gente vai sempre associar esses fatores de risco, não, os fatores de proteção, em relação à amamentação. A amamentação é um dos principais fatores de proteção para o câncer de mama nas mulheres. Então, as mulheres que amamentaram durante
ou mais de 16 meses, né, elas têm um risco diminuído de desenvolver câncer de mama. Em relação à paridade, quem teve muitos filhos também tem menor chance de desenvolver câncer de mama. Exercício físico, o índice de massa corporal, questão da obesidade, quanto maior a obesidade, maior o risco. Oforectomia, que aí eu estou fazendo uma menopausa precoce no paciente. Então, se eu estou diminuindo a exposição ao estrogênio, então eu estou diminuindo também o risco de desenvolver câncer de mama no futuro. E outros estudos mais recentes têm mostrado também a relação com o fator de proteção, o uso do AS, a aspirina. Aquilo que eu estava falando para vocês. Então, o risco de desenvolver o câncer de mama em 5 anos, com base nos intervalos de idade. Então, ele vai crescendo até chegar nos 70 anos e depois a curva ela vai decrescendo, diminuindo a chance de desenvolver o câncer de mama. Isso vai ser muito importante quando a gente for falar nos critérios para o rastreio. E quando a gente for falar no que cada sociedade vai falar sobre indicar o rastreio, as faixas etárias e os critérios. Tem também esse tema que ele é muito controverso. Não existe consenso sobre na literatura. Desde 2015, ele foi retirado, né, pelo Ministério da Saúde. Ele não é considerado tão importante. Se vocês derem uma pesquisadinha no UpToDate, ele vai falar sobre um estudo de aproximadamente 600 mulheres, em que foi um estudo prospectivo. Elas foram submetidas ao exame clínico das mamas a cada 6 meses, e elas também realizaram o autoexame das mamas, né? Então, durante 10 anos, elas foram acompanhadas a cada 6 meses. E todas as 600 mulheres, as que desenvolveram câncer de mama, apenas 1% das que desenvolveram câncer de mama foi detectado precocemente pelo autoexame das mamas, né? Ao passo que aproximadamente 50% a 60% foi diagnosticado precocemente pelo exame clínico das mamas. Então, esse estudo tem uma população considerável, serve para a gente concretizar, para a gente provar o que a gente está falando, né? O autoexame das mamas, ele não tem uma sensibilidade tão boa, não tem uma especificidade tão boa, né? A prova disso, 1%. Então, a gente não deve estimular como prioridade para os pacientes, não deve ser uma rotina, né? Ela pode sim fazer o autoexame, ela pode conhecer o seu corpo, ela pode observar os fatores, a coloração, o aparecimento de alguma lesão que justifique a procura ao médico, mas o autoexame das mamas, ele jamais vai substituir o exame clínico das mamas e os métodos de rastreio, certo? Justamente por a baixa sensibilidade do exame. Até porque a maioria das mulheres, quando a gente fala na população geral, em saúde pública, são leigas. Depende da sensibilidade, depende do grau de instrução, depende de muitas coisas. E aí esses vieses acabam atrapalhando o resultado a validade desse exame. E aí a gente vai fazer uma comparação, o que diz algumas sociedades, né? Não existe consenso quando a gente compara a idade entre 40 e 49 anos, né? Entre 50 e 69 anos, vocês podem ver que é consenso. O rastreio, ele deve ocorrer, né? Entre 40 e 49 anos, algumas recomendam o início desse rastreio, outras orientam a individualização.
Então, o que seria individualizar? Associar os fatores de risco, associar as condições associadas, inerentes a cada paciente, a família, os fatores genéticos, os quais eles pertencem, certo? E aí, com essa individualização, o médico, o profissional de saúde, pode decidir em que momento vai começar o rastreio, né? Então, o que seria preconizado, o que seria de consenso, seria a idade entre 50 e 69 anos. Anteriormente, a gente viu na curva que a partir dos 70 anos, esse risco ele vai diminuindo. Então, não seria interessante continuar esse rastreio a partir dos 70 anos. Né? E falando um pouquinho sobre o que diz o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Trazendo para o Brasil, o Ministério da Saúde orienta a realização da mamografia a partir dos 50 anos de idade, né? Se tiver fatores de risco, parentes de primeiro grau, com história de câncer de mama, ou passado de câncer de mama, ou biópsia anterior com atipias celulares, a gente cai essa idade de 50 anos para 45 anos. E pode realizar a cada ano. Com dois exames normais, esse acompanhamento ele pode ser feito bianual, né? E aí vai recair no que a gente fala sobre saúde pública, o financiamento, a população, que é demais, né? É uma tentativa de não onerar esse serviço, que também é eficaz, né? Alguns protocolos mundiais sugerem esse acompanhamento bianual. A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e a Sociedade Brasileira de Mastologia, orienta que seja feito o rastreio com o exame clínico das mamas e mamografia anualmente. Né? E orienta também uma idade estendida, um intervalo estendido. Então, orienta a partir dos 40 anos de idade para todas as mulheres. Logicamente que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que avaliar os fatores de risco, tem que fazer uma anamnese bem feita e tem que fazer um exame clínico das mamas, para que a gente possa decidir qual seguir. Muitas vezes os pacientes eles podem entrar no nosso consultório, chegar até o profissional de saúde com alguns sintomas, né? Não quer dizer que esses sinais e sintomas eles podem ser câncer, mas eles podem sugerir alguma doença. E a gente, enquanto profissional, tem que rastrear no momento em que ele chega, certo? Então, alterações de aparência, alterações de tamanho, cor, alterações do mamilo, o mamilo que deveria ser protuso, na verdade, ele fica retraído, descarga mamilar, né? Principalmente quando a descarga mamilar, gente, é unilateral, fala muito a favor de câncer, né? Quando a descarga mamilar ela é bilateral, a gente precisa afastar patologias endócrinas, tumores do sistema nervoso central, né? Para que a gente possa fazer diagnóstico diferencial. E o principal, uma massa palpável, que seria o tumor. O exame clínico das mamas deve ser feito por profissionais treinados, né? Profissionais capacitados. O rastreio de qualquer câncer, de qualquer doença, ele precisa ser feito por esse profissional, e esse profissional precisa estar capacitado, atualizado, precisa ser treinado para que o exame clínico, para que o exame físico, de maneira geral, ele tenha uma sensibilidade aumentada, né? Então, o exame clínico das mamas, ele é dividido em uma inspeção estática, uma inspeção dinâmica, a palpação e, no final de tudo, a expressão, certo? Vamos avaliar o tamanho, a simetria, a cor das mamas. Segundo, vamos fazer a palpação dessas cadeias de linfonodos. As cadeias de linfonodos, a gente palpa, porque quando
existem nódulos sugestivos de câncer, muitas dessas células cancerígenas são drenadas para as cadeias próximas, né? Então, a drenagem das mamas, a drenagem linfática das mamas, ocorre principalmente para as cadeias supra- e infraclaviculares e as cadeias axilares. Então, no exame clínico das mamas, a pesquisa dessas cadeias linfonodais, elas fazem parte de rotina, né? E observar essa descarga mamilar, a coloração, a quantidade e se ela é bilateral ou se ela é unilateral. Aqui uma imagem dizendo esses passos, exemplificando esses passos do exame clínico das mamas. Nessa primeira linha, nós temos a inspeção, é o momento em que a gente não vai tocar o paciente, certo? Então, essa inspeção é a inspeção chamada estática e dinâmica. Estática, com o paciente parado, a gente vai avaliar o contorno das mamas, a gente vai avaliar se elas são simétricas, a coloração da areola e os mamilos, certo? Essas duas figuras representam a inspeção dinâmica, que eu vou solicitar para que a paciente, ela realize alguns movimentos para que a gente possa ver o comportamento do parênquima mamário em relação aos movimentos de membros, né? A elevação dos membros superiores vai revelar para a gente todo o quadrante inferior, né? E a contração do músculo peitoral vai dizer para a gente se tem alguma retração ou abaulamento. Então, esse último tempo da inspeção dinâmica, com o paciente apoiado com as mãos na cintura, realizando a contração do músculo peitoral. Nós temos a exemplificação da palpação das cadeias linfonodais, axilares, lembrar das cadeias supraclaviculares e infraclaviculares também, certo? A palpação com o paciente sentado e, o último tempo, a palpação com o paciente deitado, né? Então, são manobras que a gente aumenta ainda mais a sensibilidade de a gente flagrar um processo expansivo na mama, né? Existem duas palpações que são principais, a palpação de Blood-Good e a palpação de Velpow. A palpação de Blood-Good é o que os livros descrevem como dedilhar de um piano. Então, com a face digital dos dedos, a face dedilhando realmente como se fosse um piano, esse parênquima mamário. Esse dedilhado, ele vai nos ajudar a perceber qual é a consistência desse parênquima mamário, né? Por que eu preciso avaliar essa consistência? Existem a mama, que ela é mais glandular, fibroglandular, e existe a mama, que ela é mais amolecida, a mama de uma mulher mais idosa, uma mulher que está na menopausa, né? O parênquima mamário, quando ele vai diminuindo a ação dos hormônios da menstruação, ele vai sendo substituído por tecido adiposo. É o que a gente chama de lipossubstituição. E aí essa substituição, ela vai estar presente em todas as mulheres. E nessa palpação, nesse dedilhado do piano, a gente vai ver se está mais com trabéculas, com parênquima mamário, ou se está mais lipossubstituído. Isso vai nos ajudar a decidir qual exame vai ser melhor para solicitar, né? Então, a de Blood-Good, ela vai fazer qualquer um desses sentidos, né? A gente precisa seguir uma linha, um sentido, para que a gente não esqueça de palpar nenhuma região, nenhum quadrante da mama, certo? O outro tipo de palpação seria a palpação de Velpow, que é com a mão espalmada, a face palmar com a mão espalmada, né? Massageando a mama contra o gradil costal, em sentido horário ou em sentido anti-horário. E aí,
é outra técnica que vai nos ajudar a aumentar ainda mais a sensibilidade para detectar massas tumorais. E, por último, a expressão mamária, né? Então, a expressão ela é feita bimanualmente e bidirecionalmente. Então, as mãos são colocadas em paralelo, em direção ao mamilo, e depois são colocadas perpendicularmente aqui, a posição inicial, mas paralelas entre si, para aumentar ainda mais a acurácia do exame, certo? E aí, na palpação, a gente vai tentar definir se aquele nódulo que a gente palpou no exame clínico das mamas tem características de benignidade ou de malignidade. Né? Existem algumas características que podem sugerir isso. Então, o nódulo que ele é fibroelástico, móvel, o contorno ele é regular, ele é bem delimitado e não tem retração de pele, provavelmente são alterações benignas. Né? Aquele nódulo aderido, endurecido, tem uma consistência pétrea, a superfície dele é irregular, com retração de pele, muitas vezes a gente pode sentir linfonodos em qualquer uma das cadeias, então fala a favor de malignidade. A mamografia é o exame de escolha quando a gente considera aquela faixa etária entre 50 e 69 anos, né? Porque eu estou considerando que 50, aquela mulher já está saindo da menacme, ou seja, menacme, o período fértil da mulher, o período que compreende entre a menarca e a menopausa, né? Então, ela está saindo da menacme e entrando no climatério. Então, essa mama ela vai estar lipossubstituída. E o raio-x, ele vai conseguir ver o que eu preciso ver nesse rastreamento, certo? Então, a mamografia nada mais é do que uma radiografia com a técnica de compressão local. E ela é realizada sempre em duas incidências. A incidência crânio-caudal e a incidência médio-lateral ou oblíqua. A incidência médio-lateral é importantíssima, porque ela pega parte do músculo peitoral e pega parte da axila. Então, a gente consegue flagrar, quando existe algum tumor, acometimentos linfonodais na axila. Então, a mamografia ela é realizada sempre em duas incidências. Para os casos em que a mamografia ela não é bem indicada, a gente tem outro exame, que é a ultrassonografia. Né? A ultrassonografia ela é indicada primeiramente, quando a mamografia ela não é conclusiva. Mais na frente, na classificação radiológica, eu vou falar para vocês que a ultrassom é um exame complementar à mamografia. Então, quando a mamografia não vê aquilo que tem que ver, que ser visto, a ultrassonografia ela é muito bem indicada, certo? Outra coisa, se tem uma paciente jovem, uma paciente que tem a mama ainda cheia de parênquima, glândulas mamárias, a mamografia ela não vai ver tudo o que deve ser visto. Então, a ultrassom é um exame melhor indicado. Nós temos essa classificação internacional, né, classificação de BIRADS, ela vai de 0 a 6, e essa classificação, o radiologista fala para nós, clínicos, essas características que podem sugerir ou não malignidade. Né? Então, ela vai de 0 a 6. Categoria 0, seria uma classificação que seria inconclusiva, certo? Então, quando um exame ele é inconclusivo, eu preciso abrir mão de outro exame. No caso, a ultrassonografia. Então, mamografia inconclusiva, eu solicito ultrassonografia. Ultrassonografia inconclusiva, eu solicito mamografia. Porque um vai complementar o diagnóstico do outro. Outra coisa que eu não falei,
a ultrassonografia ela está muito bem indicada também para aquelas pacientes em que a gente palpa um nódulo no exame clínico das mamas, mas ela está grávida. Né? A gente sabe que a exposição à radiação é fator de risco para malformações fetais. Então, radiação, radiografia simples, não são indicadas durante a gestação. Então, gestante, a gente opta pela ultrassonografia, já que é por emissão de sons e não por radiação ionizante, né? As categorias 1 e 2, né, o BIRADS 1 e BIRADS 2, são alterações que a gente, no consultório, não vai se preocupar. Na verdade, o BIRADS 1 seria negativo, BIRADS 2, alterações benignas, né? Então, a mama, além de parênquima mamário, além de tecido adiposo, tem outras composições, vasos sanguíneos, linfonodos. Então, esses achados radiológicos, que não são sugestivos de malignidade, são estruturas presentes na mama, são classificados como alterações benignas da mama, e aí classificado como BIRADS 2. BIRADS 3 já começa a suspeição, certo? Uma suspeição mais de benignidade, certo? Quando eu tenho um exame de imagem, que eu tenho um resultado BIRADS 3, eu preciso fazer o acompanhamento dessa mulher, desse paciente, e acompanhar a cada 6 meses, para averiguar a mudança de padrão radiológico. Então, chegou uma mamografia, ultrassom, com BIRADS 3, a gente agenda retorno para 6 meses e solicita um novo exame para complementação diagnóstica. Categoria 4, BIRADS 4, ele é dividido em A, B e C. E aqui nós temos o percentual. Então, BIRADS A tem uma chance, um risco, né, de 2 a 10% de malignidade, BIRADS 4B de 10 a 50% de malignidade, e o BIRADS C, 4C, de 50 até 95% de malignidade. Então, nós temos 3 graus de suspeição de malignidade, que seria baixa, moderada e alta suspeição de malignidade, né? Quando essa suspeição de malignidade é superior a 95%, a categoria imaginológica seria BIRADS 5. E o BIRADS 6 seria a certeza comprovada por biópsia, né? A certeza de um nódulo maligno comprovado por biópsia. O diagnóstico do câncer de mama, o padrão ouro, seria a biópsia cirúrgica, seja ela incisional ou excisional, né? Então, tudo isso que a gente conversou até agora, de mamografia, de ultrassonografia, o padrão radiológico, é para a gente decidir até onde vai chegar, para a gente chegar no diagnóstico, né? Para a gente pedir exames complementares, para fazer esse diagnóstico de câncer, né? Então, quando temos alta suspeição, a partir do 4, a gente já pede algum exame de citologia, ou anatomopatológico, ou citologia oncótica, né? Para poder investigar a presença de malignidade, né? Aqui, mais uma vez, o padrão ouro seria a biópsia cirúrgica, ou incisional, ou excisional. Core biopsy, que seria a retirada de apenas um fragmento desse tecido tumoral, guiado por ultrassom, e a punção aspirativa por agulha fina, que aí a gente vai aspirar células, a gente não retira pedaços, mas a gente consegue aspirar células e ver a citologia, né, ver se tem nesse aspirado alguma célula que fala a favor de neoplasia, né.
Nem todos os tumores da mama, elas são câncer. Né? Existem alterações benignas da mama que a gente pode fazer esse acompanhamento, e nem todos têm a necessidade de cirurgia, certo? A mama jovem, a mulher jovem, que aparece no consultório com um nódulo palpável, das lesões mais comuns é o fibroadenoma. Geralmente a gente só indica cirurgia quando essa lesão está acima de 3,5 centímetros, efeito de massa, ou idade superior a 35 anos. Né? Não precisa de quimioterapia, não precisa de radioterapia. Tumores filoides, que têm um crescimento acelerado, proliferação de células mesenquimais, também são benignos, né? E aí ele deve ser ressecado com margens cirúrgicas. Pode ter recidiva, mas são tumores que não precisam de radioterapia ou de quimioterapia. Esteatonecrose, que seria nódulo após-trauma, né? E alterações funcionais benignas da mama, né? Adensamentos, cistos, mastalgia, né? E a gente precisa sempre associar esses sintomas, sinais e sintomas, à história clínica e os fatores de risco. Né? Essas alterações, quando benignas, geralmente são cíclicas e bilaterais. Né? Quando elas são permanentes, quando elas são unilaterais, aí já vai falar a favor de malignidades. E a gente precisa estar vigilantes. Das lesões malignas, o tipo histológico mais comum é o carcinoma ductal infiltrante. Né? Então, das lesões malignas, é o que a gente vai encontrar com mais frequência. Tem outras variações, o lobular infiltrante, e o mais raro, que é o câncer inflamatório, né? Que localmente ele é avançado. Isso aqui é algo mais específico, né? Nós, enquanto clínicos, nós vamos nos deter a essa classificação imunológica e decidir para onde encaminhar esse paciente, né? Na atenção secundária, na atenção terciária. E aí, a proposta é justamente essa, entender como acontece esse rastreio, como a gente interpreta um exame solicitado, né? Qual é a periodicidade desse rastreio. Né? Existem muitas diretrizes, existem muitos protocolos que a gente pode seguir. A gente viu que a maioria dos protocolos segue um senso comum, né? Para que todas as nossas condutas elas sejam respaldadas cientificamente. E aí a gente entra em outro câncer, o rastreio, né, do câncer de próstata. Câncer de próstata é difícil. Primeiramente porque é um câncer em homens, né, é o câncer mais comum em homens em todo o mundo. E por um único motivo, os homens, eles procuram muito menos os serviços de saúde do que as mulheres. Então, com certeza, esses dados, eles estão muito aquém, muito inferiores do real, justamente pelo esse diagnóstico que ele não é tão preciso, né? Por conta do acesso. Então, anualmente no mundo, nós temos a estimativa de 1.600.000 casos novos todo ano, né? 366 mil mortes por ano. No Brasil, no ano 2020, 65.840 novos casos, né? E aproximadamente desses 65 mil, 15.576 mortes. Né? E é um câncer que ele é específico da terceira idade. Né? Ele é comumente diagnosticado após os 65 anos. Né?
Os fatores de risco, eles não estão muito bem claros quando a gente vai estudar na literatura, mas alguns estudos, eles mostram associação com obesidade, a história familiar positiva em parentes em menos de 60 anos, parentes de primeiro grau. Alguns estudos mostram que exposição a aminas aromáticas, arsênio, que é composto de agrotóxicos, derivados do petróleo, raça negra e mutação genética podem estar associados. Mas o que é consenso em todos os estudos é que a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata, né? Então, quanto mais velho, quanto mais idoso, maior a chance de um homem desenvolver câncer. Em relação ao rastreio, a literatura ela é bem controversa. Não existe um consenso global em relação a isso, né? Se vocês pegarem o UpToDate, ele não fala praticamente em toque retal. O que ele fala é sobre o antígeno prostático específico, né? O antígeno prostático específico é uma proteína que é produzida na próstata e ela é específica da próstata, porém ela não é específica para o diagnóstico do câncer de próstata, né? É específica da próstata, mas não é específica da doença, da neoplasia. E o que é consenso é que a partir dos 50 anos de idade deve-se pedir anualmente esse antígeno prostático, que apesar de não ser específico para a neoplasia, os estudos mostram que quando ele está em níveis extremamente elevados, ele está associado ao câncer de próstata, certo? Então, o que é que diz a Sociedade Brasileira de Urologia e o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer? Que a partir dos 45 anos de idade, todos os pacientes, eles devem se submeter ao toque retal e à medição do PSA. Existe ainda uma orientação que, quando existem parentes de primeiro grau acometidos por câncer de próstata, esse rastreio deve se iniciar aos 40 anos, e não aos 45 anos, né? Então, o toque retal é super controverso hoje em dia, né? Primeiramente porque ele é operador dependente. Quanto mais treinado o profissional mais capaz de diagnosticar alterações na próstata. E aí, pelo motivo do acesso, né, os homens procuram muito menos os serviços de saúde do que as mulheres. Não tem como o profissional da porta de entrada fazer esse treinamento. Não tem como fazer um toque retal mais preciso, né, que faça realmente uma detecção precoce do câncer de próstata, né? Então, a orientação é que realmente encaminhe esse paciente para um profissional treinado, para que, pelo menos, de acordo com os estudos, 20% dos casos de câncer de próstata sejam detectados precocemente, né? E não tem esses vieses de exame, né? E o PSA? O PSA, como eu já falei, que é o antígeno prostático, que está presente nos homens e que valores aumentados podem sugerir câncer. Não são específicos da doença, mas são específicos da próstata. Então, ele está presente em todas as idades, né? Em pacientes com menos de 50 anos, o PSA total até 2,5 é normal. Entre 60 e 69 anos, 4,5, né? E acima de 70 anos, 6,5. Mulheres podem também ter, só que um número muito inferior, né? 0,5.
a gente considera negativo. E essa relação PSA livre e PSA total, o esperado é acima de 15%. Mais na frente eu vou explicar novamente sobre essa relação. Então, esse rastreio com o PSA a gente precisa fazer anualmente. Quando a gente considera o valor absoluto, o valor total, a gente considera que um paciente normal, ele não vai ter um valor absoluto maior do que 4 nanogramas, certo? E aí, o esperado do exame de sangue, do PSA, é esse, menor que 4. Quando o PSA vem entre 4 e 7, a gente pode repetir esse PSA com alguns meses. Se ele se continuar elevado, entre 4 e 7, a gente pode encaminhar o paciente para a biópsia, né? E acima de 7, o paciente tem que ser encaminhado imediatamente para fazer biópsia de próstata, né? Então, os valores do PSA, juntamente com o exame físico, a história clínica, os sinais e sintomas, vão orientar a gente para onde encaminhar o paciente, certo? Outras causas, elas podem cursar com elevação do PSA, né? A causa mais comum de elevação do PSA é a hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática é uma alteração benigna que está comum com o passar dos anos, em todos os homens. Então, o normal é, com a idade, o avançar da idade, a próstata ela cresça de tamanho. E aí, quanto mais cresce, maior aumenta a produção do PSA. Então, HPB, hiperplasia prostática benigna, é uma das causas para a elevação do PSA. E aí, essa elevação a gente precisa sempre associar a clínica, a história, a anamnese, a clínica, os fatores de risco, né? Para poder fazer todos esses diagnósticos diferenciais, né? Então, prostatite aguda, inflamação subclínica, biópsia prostática benigna, cistoscopia, ressecção transuretral de próstata, retenção urinária, ejaculação, trauma perineal. O que seria um trauma perineal? Por exemplo, o simples andar a cavalo perto da coleta do PSA pode gerar falsos valores de PSA, né? A manipulação da próstata, pacientes que têm relações homoafetivas, com penetração, relação sexual com penetração, é um fator de risco também para desenvolver, para aumentar o PSA total no sangue, né? Infarto prostático. Então, muitas são as causas para a elevação do PSA. Comprovando o que eu disse antes, ele é específico da próstata, mas ele não é específico da doença. Mas, se é aumentado excessivamente, pode sugerir quadros de neoplasia, certo? E aí, em lesões tumorais avançadas, o paciente ele pode desenvolver alguns sinais e sintomas, né? Dos sinais e sintomas do trato urinário, em relação ao xixi, principalmente, em relação aos tumores, nós temos principalmente os sintomas obstrutivos, né? Então, o jato, que antigamente era fraco, antigamente era forte, ele fica fraco. O gotejamento terminal, que seria, mesmo após o término da micção, ainda fica pingando algumas gotas de xixi na cueca. Né? A sensação de esvaziamento incompleto, o paciente faz xixi, mas sente que ainda ficou alguma coisa. A micção em 2 tempos, muitas vezes o paciente vai ao banheiro, precisa ir novamente logo em seguida para terminar de fazer xixi, né? Os sintomas irritativos, eles estão mais presentes nas infecções, né? Mas eles podem estar presentes também quando as neoplasias, os tumores, estão em fases mais avançadas, né? Então, o aumento da frequência urinária, a polaciúria, a urgência miccional, aumento da frequência urinária noturna, noctúria, e a incontinência urinária, né? São fatores
mais relacionados aos quadros infecciosos, mas podem estar presentes também nas neoplasias, nos quadros avançados, né? E os sintomas do tumor avançado, que seria mais um acometimento sistêmico, então, dores pélvicas, dores ósseas, principalmente quando tem metástase, dor retal, inchaço, dor lombar, inchaço escrotal, né? Seja por transudato, exudato, né? Então, são sintomas que podem sugerir neoplasia, né? E a gente precisa, na anamnese, perguntar um por um, para que possa auxiliar o nosso diagnóstico, né? Então, o diagnóstico do câncer de próstata, o padrão ouro seria a comprovação histológica por biópsia prostática, né? Então, se eu tenho um toque retal alterado, um toque retal que eu consigo sentir uma irregularidade na próstata, né? Uma assimetria, a próstata ela tem consistência fibroelástica, então, se tiver consistência endurecida, eu preciso fazer a biópsia nesses casos. Pacientes que têm um PSA aumentado, a gente pode, antes de fazer a biópsia, solicitar um exame de imagem, por exemplo, um ultrassom transretal. Então, nessa ultrassom, eu vou ter características imaginológicas de neoplasia. Por exemplo, sombra acústica posterior, calcificações, que fala a favor, no caso, as calcificações grosseiras, elas na ultrassom aparecem como sombra acústica, né? Então, são coisas que podem sugerir essa malignidade. Questão do parênquima prostático. Então, se eu tenho um aspecto ecográfico diferente do habitual, pode sugerir câncer. O PSA maior do que 7, também eu indico a hiperplasia. A gente viu atrás que o PSA entre 4 e 7, a gente pode repetir depois de alguns meses. Se continuar acima de 4 ou acima de 7, eu solicito a biópsia, né? E o aumento, uma velocidade de crescimento do PSA de 0,75 ou mais por ano, certo? Então, além do PSA, né, quando a gente está fazendo o rastreio anual, eu preciso avaliar o quanto cresceu de um ano para o outro. Se essa velocidade for maior do que 0,75, também tem indicação de biópsia. E o PSA total, acima de 10, também a gente deve encaminhar para a biópsia imediatamente. A relação entre o PSA livre e o PSA total, a gente usa muito para o diagnóstico de uma alteração benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, né? Então, quando a relação está abaixo de 20, fala muito a favor de HPB. Por isso a importância de a gente solicitar uma vez por ano esse PSA. Associado a isso, a anamnese e o interrogatório sintomatológico desses sintomas urinários, né? E, feito a biópsia, comprovado câncer de próstata, o tipo histológico mais comum seria o adenocarcinoma, né? E a partir de então, feito o diagnóstico de câncer de mama ou de próstata, fica a cargo do oncologista o segmento desse paciente, né? A realização de exames complementares, a classificação tumoral com base no TNM, o tamanho, o acometimento de linfonodos e se tem metástase ou não, para que possa se programar o tratamento. Se vai precisar de radioterapia, de quimioterapia, se eu vou precisar de quimioterapia neoadjuvante. Então, o segmento a partir do diagnóstico, ele fica a cargo do oncologista, né?
Gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma para o aprendizado, né? Saúde pública é difícil, mas não é impossível. A gente que está na porta de entrada, a gente tem que todos os dias estudar esses protocolos, estudar essas diretrizes, ver o que é que a sociedade de cada especialidade nos diz, nos orienta, para que a gente possa fazer o rastreio adequado, né? Além disso, o nosso treinamento, a nossa capacitação é muito importante. Então, quanto mais toque retal a gente faz, a probabilidade, a nossa sensibilidade ao toque retal aumenta. Do mesmo jeito, o exame clínico das mamas, o que rotineiramente o médico da unidade de saúde não faz, né? Fica praticamente a cargo dos enfermeiros. E, na verdade, é uma prática que a gente acaba ficando destreinado, a gente fica velho, ultrapassado, né? Quando, na verdade, deveria passar pelos dois profissionais, né? Então, estamos aí, né, no Outubro Rosa, mês de conscientização, daqui a pouco novembro azul, né, que aí vai fazer alusão a essas duas patologias, de alta mortalidade, alta morbidade. É um problema, sim, de saúde pública, né? Eu estou adoecendo os pacientes estão adoecendo, os pacientes têm alta mortalidade, então a gente precisa intervir de alguma forma, né? Então, é isso que eu tinha para vocês. Tem meu contato aí, quem quiser conversar, quem quiser visitar, mês que vem a gente está fazendo ações de saúde na unidade básica, quem quiser ter a oportunidade de fazer exame clínico das mamas, quem quiser ter a oportunidade de ver exames de radiografia, né? Outra coisa que é importante, o médico, ele não deve se deter ao laudo dos exames, né? A gente tem que olhar a radiografia. A radiografia, quanto mais a gente olha, mais a gente entende o que são alterações benignas e o que são alterações benignas. Então, uma mamografia que vem um nódulo, que ele é regular, que ele não tem calcificação, que a opacificação dele não é grosseira, né? O contorno regular, bem delimitado, fala a favor de benignidade, né? Na mamografia, quando tem um nódulo que ele é especulado, que ele tem calcificações grosseiras, que ele não é bem delimitado, fala a favor de malignidade. E aí eu preciso, enquanto médico, enquanto clínico, enquanto profissional de saúde, não se deter somente ao resultado do exame. Avaliar a clínica, avaliar o exame físico e avaliar também a imagem, para que a gente possa acertar mesmo na conduta, no cuidado continuado desse paciente, né? Do mesmo jeito, em relação à próstata, né? Então, como eu disse, quanto mais você faz o exame, quanto mais o profissional faz o exame, mais sensível torna a habilidade do profissional para diagnosticar precocemente esses casos, né? E é isso. Muito obrigada, doutor Daniel. Uma palestra muito pertinente, agora que estamos terminando o Outubro Rosa e iniciando o Novembro Azul. Nós estamos com um tempo um pouquinho apertadinho, mas já tempo para duas perguntinhas que mandaram aqui para o senhor. A primeira pergunta é: o que seria essa hiperplasia atípica, quando estava falando de câncer de mama? Bem, hiperplasia é qualquer crescimento tumoral de células, e atípica seria que na biópsia as células elas não têm um tipo específico, certo? São alterações, digamos, inconclusivas. Qualquer crescimento tumoral, qualquer crescimento celular que não segue o padrão de células daquele lugar seria essa hiperplasia atípica, né?
Pronto, tá, joia. O senhor pode apertar em parar a apresentação. E tem mais uma perguntinha. O ideal seria o rastreio com a ultrassonografia mamária, se for uma paciente mais jovem, e a mamografia nas mais velhas. Percebo muito que as campanhas focam muito na mamografia, mas a ultrassonografia, dependendo da paciente, também seria fundamental nesse rastreio precoce? Com certeza, porque um exame, ele vai complementar o outro, né? E aí a gente vai falar o que o colega estava falando na palestra anterior, né? Quando a gente fala de saúde pública, os gestores, o financiamento, ele precisa, para garantir o acesso dessa população, que é o objetivo de todo o sistema de saúde, é a garantia do acesso. Na gestão, ele precisa organizar essa demanda, né? E a gente sabe que tem os exames de alto custo, os de baixo custo e os de custo intermediário, né? Mamografia é um raio-x, é um exame simples, então o custo da mamografia é muito inferior ao custo de uma ultrassonografia, né? Então, a gente tem duas coisas que a gente precisa atentar. Então, a gente precisa atentar na saúde pública, o SUS, né? O rastreio é com a mamografia, por causa do custo, senão eu estou onerando o serviço, né? Por exemplo, quem opera a máquina da mamografia é um técnico em radiologista. Quem opera o ultrassom é o médico radiologista. Então, eu preciso de muitos médicos radiologistas para poder fazer mais ultrassons. O aparelho também é mais caro. Então, assim, existem todos esses vieses. No serviço particular, é completamente diferente, né? O serviço particular, ele segue, geralmente, as orientações da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? O rastreio, ele começa mais cedo. Quando no exame clínico a mama ela não é tão lipossubstituída, a ultrassom ela é pedida de rotina. E quando a paciente tem história de fibroadenoma, cisto mamário, que são alterações benignas, nódulo mamário, a ultrassom é muito bem-vinda também para acompanhar a evolução desses casos. Então, avaliar anualmente ou a cada 6 meses o crescimento, a mudança da ecogenicidade desse nódulo, desse cisto, né? Então, tem esses dois lados. Falando de sistema público, a mamografia, sim, é a de escolha. Pronto, joia. Muito obrigada, doutor Daniel, pela participação, pela palestra, pelos ensinamentos. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo aproveitamento, assim como eu. E vamos seguir para a próxima palestra já.